fala a professora Silmara, de Geografia. Em virtude da pandemia, é necessário que todos fiquemos em casa, nos protegendo, cuidando da nossa saúde, mas isso não nos impede de continuar os estudos. Esta semana nós iremos fazer uma revisão do capítulo 3 do seu módulo. O conteúdo é Clima e Vegetação. Esta semana nós vamos revisar apenas o clima. Semana que vem vamos fazer uma revisão da vegetação também. Vocês podem acompanhar a partir da página 38, começando com os fatores que influenciam o clima. Vamos aos estudos. Fatores que influenciam o clima no Brasil. Acompanhe aí a partir da página 38. O primeiro fator é a altitude. Se vocês observarem o conteúdo do módulo, vão destacar que 900 metros é o número de referência para considerarmos um local com características climáticas diferenciadas. Quanto maior a altitude, mais a temperatura vai ser baixa. Inclusive, no sul do Brasil, é possível trazer como exemplo de um local onde ocorrem precipitações de neve. O segundo e terceiro fator é a maritimidade e a continentalidade. Gostaria que vocês acompanhassem a leitura do primeiro parágrafo sobre esses fatores na página 38, no finalzinho. Em comparação ao mar, os continentes e as rochas se aquecem rapidamente, mas também se resfriam de modo muito rápido. Há no interior do Brasil uma significativa área afastada dos oceanos que sofre efeitos da continentalidade, ou seja, a localização no interior do continente é a principal característica desse fator. Vamos para a página 39. No comecinho da página 39, nós tínhamos uma discussão sobre maritimidade. Com uma grande costa banhada por águas quentes nas porções mais ao norte e frias nas porções mais ao sul, o Brasil, o nosso país, apresenta uma ampla faixa litorânea. Portanto, o nosso país sofre o efeito da maritimidade. Como consequência, nessas áreas, os climas são mais úmidos e há pouca variação térmica durante o dia. Um outro fator é o relevo, que é composto basicamente por serras, planaltos e planícies aqui no Brasil, que influenciam a circulação das massas de ar e das chuvas. Podemos trazer como exemplo o Planalto da Borborema, que está localizado entre Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Planalto da Borborema é uma barreira natural para a entrada das massas de ar. Esse é só um exemplo que nós podemos destacar com relação à influência ou fator do relevo na ocorrência do clima. Vamos agora para a página seguinte, vamos revisar as massas de ar. As massas de ar, vamos acompanhar aí a partir da página 40, são porções do ar atmosférico que se deslocam de um local para o outro, levando características da temperatura e umidade dos seus locais de origem. Vocês podem acompanhar aqui na tela o mapa das massas de ar do Brasil. Nós podemos destacar que no Brasil existe, na setinha amarela, a massa de ar equatorial atlântica, e ela tem ocorrência basicamente no litoral nordestino, a massa de ar equatorial continental, que é essa setinha verde escura, a massa de ar polar atlântica, a massa de ar tropical atlântica, setinha em lilás, e a massa de ar tropical continental. Essas são as principais massas de ar que ocorrem no Brasil e que também são fator e influenciam a ocorrência dos climas que nós temos no nosso país. Vamos agora fazer uma revisão dos tipos de clima do Brasil. Com relação aos tipos de clima, podemos apontar que há uma complexidade na classificação climática. O clima ele precisa ser compreendido até mesmo para as ações governamentais. Vocês podem acompanhar a partir da página 41 os tipos de clima no Brasil. Essa classificação climática é do climatologista José Bueno Conte, que é brasileiro. O primeiro tipo de clima que nós vamos estudar é o clima equatorial úmido, que está aí no finalzinho da página 41. Com relação ao clima equatorial úmido, nós podemos destacar que ele possui temperaturas elevadas, chuvas abundantes, ocorre principalmente na região amazônica do Brasil, há uma baixa amplitude térmica e há um alto índice de evaporação. Essas últimas características são inclusive características muito fortes dentro da floresta amazônica, muito presentes nessa região.
Na página seguinte, página 42, acompanhem por favor, nós temos o clima equatorial semiúmido, que é uma variação do clima equatorial, podemos assim dizer. Ele apresenta também temperaturas elevadas, pouca incidência de chuvas, diferencia-se do equatorial úmido justamente pela questão pluviométrica, pois os índices de chuva são mais baixos, são inferiores, e a presença de duas estações bem definidas. Está presente em uma pequena área do país, também próxima à região norte do Brasil. Vamos agora para o clima tropical, também nessa página. O clima tropical é, por assim dizer, o clima mais presente no nosso território. Tanto é que dizem que nós moramos num país tropical, né? A temperatura é elevada, nós temos duas estações bem definidas, os verões são chuvosos e os invernos secos em algumas regiões. Há um alto índice de evaporação e ele predomina, essa evaporação, essa classificação predomina principalmente na região centro-oeste do Brasil. Mas está dividido, o clima no geral está dividido em outras regiões, em outros estados brasileiros, exceto na região sul do Brasil, que tem um clima específico que nós vamos revisar também. Na página seguinte, página 43, vocês vão acompanhar o clima tropical de altitude, que é uma variação do clima tropical típico, vamos assim dizer. Semelhante ao tropical típico, o tropical de altitude, a única diferença é o fator altitude. A temperatura é mais amena em virtude da localização, né, dos locais onde ele ocorre, dessa altitude. As duas estações também são bem definidas, os verões também são chuvosos, os invernos também são secos, há um alto índice de evaporação, só que ele predomina na região sudeste. Então a diferença básica com relação ao tropical típico é realmente a altitude. No finalzinho da página 43, vocês têm o clima tropical semiárido. Esse tipo de clima ocorre inclusive em Alagoas. O clima tropical semiárido é o típico clima do sertão nordestino. A temperatura é bastante elevada, as chuvas são escassas e irregulares, ou seja, chove muito, vamos assim dizer, mas num período curto, e passa muitos meses ou até anos sem ter chuvas constantes, provocando muitos problemas para a população pela dificuldade de plantar, de criar animais, principalmente para a população mais pobre. Há uma baixa amplitude térmica e ele é basicamente atuante no sertão nordestino. Para finalizar, os tipos de clima, acompanhe na página 44 do módulo o clima subtropical. Como eu havia dito, o clima subtropical é o clima que predomina no sul do Brasil. Na verdade, é a única região onde esse clima predomina. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os fatores que influenciam o clima e os tipos de clima no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Revejam o vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato e continuem respondendo os exercícios. Um abraço a todos e até a próxima aula.